E o título é Os Passos da Sociedade para o Julgamento. Agora, nós passamos nos versículos anteriores e vimos o declínio da sociedade e como o abandono espiritual de Deus conduz ao declínio moral e ao abandono do homem por Deus por causa do seu declínio moral. E nós passamos por essas coisas. Eu quero apenas chamar a atenção de vocês mais uma vez no versículo 16 para essas palavras. Pois não me envergonho do Evangelho. E nós olhamos, não vou relembrar tudo, porque o apóstolo ele deu 3 razões pelas quais ele não tinha vergonha do Evangelho de Cristo. Razão número 1, no versículo 16, porque é o poder de Deus para a salvação. Razão número 2, no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa é a justiça de Cristo, a nossa justiça e a sua morte expiatória. E a razão número 3, no versículo 18, pois a ira de Deus se revela do céu. É revelado, é claro, também no Antigo Testamento. Não é revelado exclusivamente apenas no Evangelho, mas é revelado principalmente no Evangelho, porque se Cristo teve que vir morrer, sofrer por nós, bem, então é o maior, é a coisa mais séria a respeito da ira de Deus e da sua justiça. Bem, Paulo concedeu 3 razões pelas quais ele não se envergonhava do Evangelho. E, mais uma vez, ele deu 3 razões nestes versos que nós estamos olhando hoje, do versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundície. Ele entregou eles. E no versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Essa é a segunda coisa. E no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental. Esse é o terceiro. Agora, amigos, assim como havia 3 razões para não ter vergonha do Evangelho, existem 3 razões que a reprovação ou abandono de homens e mulheres acontece por causa da imoralidade pela parte de Deus em uma sociedade que rejeitou a Deus, ou escolheu a idolatria, ou escolheu o ateísmo, a evolução, se vocês preferirem. A descrença, o pecado religioso do homem, os pecados espirituais, a descrença, a rejeição de Deus e a substituição de outras coisas. Isso conduz ao abandono de Deus e conduz à decadência moral. Agora, não é como se Deus iniciasse isso, a decadência imoral, não. O abandono da crença em Deus e a adoção do ateísmo ou a idolatria, isso conduz à imoralidade. É inevitável, uma consequência inevitável para uma sociedade, embora intelectual e educada, que pode se tornar. Qualquer refinamento que possa afetar, certamente não afeta muito hoje em dia. Se Deus é abandonado, então a imoralidade segue inevitavelmente. Esse será o raciocínio do apóstolo. E como segue a imoralidade e como a punição ao abandono espiritual, Deus ele abandona a sociedade ao seu pecado. Agora, o pecado-chefe que é destacado pelo apóstolo aqui é a homossexualidade. É aquele que está debaixo da inspiração, Paulo. Então ele nomeia como talvez a pior de todas as luxúrias. Então ele descreve isso. Mas ele está falando a respeito da sociedade em geral. E ele passa para um pecado de 22 pontos na lista, nomeando todos os outros pecados também e luxúrias, aos quais o homem foi abandonado. Então nós abandonamos a Deus intelectualmente, nós abandonamos a crença nele, nós entramos em colapso na imoralidade e à medida que nós continuamos sem arrependimento e endurecimento, então Deus desiste. Agora, pode ser que as 3 declarações que Deus concede a respeito aqui no versículo 24, 26 e 28, que essas 3 afirmações são simplesmente um desdobramento progressivo do problema. Em outras palavras,
há uma série de coisas que precisam ser ditas a respeito da descrença. Abandonar Deus em favor de ídolos ou abandonar Deus em favor do ateísmo. Pode ser que o texto esteja dizendo que, nós estamos entendendo aqui, que há muito a dizer sobre isso e o que isso realmente envolve. Que precisa ser desdobrado em 3 estágios. E isso que o apóstolo está fazendo. Por outro lado, há outra visão de que o apóstolo está concedendo 3 passos de progresso no abandono. Você é abandonado neste grau primeiro e você continua. Então você está abandonado neste outro grau, um grau mais sério. Então você é abandonado ao grau mais sério de todos. E acredito que seja o mais provável. É um desdobramento da situação. Então nós estamos olhando pela anatomia da queda do homem de hoje, da crença ao ateísmo, da imoralidade da imoralidade à imoralidade ainda maior. E há estágios aqui. Agora, como nós estávamos pensando na semana passada, o texto que nós examinamos até aqui indica que há algumas pessoas que estão totalmente abandonadas aos seus pecados, mesmo nesta vida, e nunca conhecerão a misericórdia ou a salvação. Mas agora o apóstolo está falando a respeito da sociedade em geral. E claro, sempre há pessoas sendo resgatadas da sociedade. O apóstolo Paulo está escrevendo esta epístola para os romanos, principalmente para a sociedade gentia. Os gentios na sociedade daquela época, eles eram altamente homossexuais e envolvidos em todo tipo de iniquidade e pecado. E ainda, Paulo diz que eu não me envergonho de pregar o evangelho entre vocês. Ainda há misericórdia, ainda há algo para colher, ainda há uma reunião de pessoas. Então, nestes estágios de abandono ao pecado, ainda há misericórdia pelo grande poder de Deus operando contra a mentira. Mas para alguns, eles vão longe demais e estão condenados ainda mesmo nessa vida aqui. Mas isso é um grande mistério para nós. No entanto, vamos prosseguir com o primeiro passo. Eu dei um esboço. Então, o versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Agora, pelas as palavras entregou, que eu expliquei no último estudo, ou abandonei, entreguei, se você preferir, mas ele desistiu, ele entregou eles. O sentido disso é, na verdade, um termo legal. E o grego indica que as palavras estão sendo usadas, por exemplo, entregando o condenado a um prisioneiro. Ele foi julgado, ele foi condenado. E agora ele foi entregue, enviado, como dizem, foi passado para a sentença dele ali, seja o que for. Agora é claro que este não é o último julgamento. Ainda estamos em vida, esta é a sociedade viva. Mas por causa da incredulidade, por causa desse pecado, as pessoas são abandonadas ao declínio delas imoral, que inevitavelmente se seguiu. Portanto, Deus entregou tais homens, entregou eles ao carcereiro. Qual carcereiro é esse? Quem eles são entregues? No versículo 24, Deus entregou tais homens à imundícia, ou seja, concupiscência do próprio coração. Sim, impurezas, mas eles são impuros. Eles abandonaram Deus, porque eles não creram mais nele, não há restrição sobre a conduta deles. Porque eles não acreditaram no único Deus vivo e verdadeiro, que é incorruptível, nas palavras da versão do King James, e santo. Então eles podem fazer o que quiserem, é por isso que eles abandonaram. Então não vai haver mais obrigação moral na vida deles. Então eles nunca sentem que há um Deus ali diante de quem um dia eles vão prestar contas. Eles abandonaram. Hoje em dia é a mesma coisa. Eles abandonam a Deus. Antigamente, eles iam para os ídolos, não havia obrigação com esses ídolos, os deuses por detrás daquelas pessoas que eles adoravam por escolha. Eles adoravam porque eram pecadores, como eles eram. Todas as mitologias antigas, os deuses são perversos, as pessoas perversas
seres sensuais. Então as pessoas preferem esses deuses, que são como nós, como queremos ser. E há liberdade com eles. Não há pureza, não há obrigação moral. Abandone a noção de um Deus criador, que é um instinto no coração humano. E vá para esses deuses aí que os homens criaram. Então, é como o ateísmo. Que se o mundo evoluiu e não há criador e nenhum desenhador desse mundo, então não há nenhum Deus para dar conta a ele, não há padrões morais absolutos. Então podemos fazer o que gostamos e podemos dar lugar a todos os desejos humanos. Então é claro que o abandono de Deus pelo ateísmo conduz à corrupção moral. Portanto, por causa desse pecado, o pecado religioso descrito no versículo 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A última peça do panteísmo é a evolução. O mundo se fez, o universo se fez. Por isso, por causa dessa incredulidade e por causa do pecado que se seguiu, versículo 24, Deus os entregou em impureza. Deixa eu explicar a palavra aqui, imundície. Pode chocar vocês um pouco, mas a palavra grega traduzida aqui, a imundícia, fala de corrupção, podridão. Por exemplo, é uma palavra usada no Novo Testamento grego para descrever um cadáver na sepultura. Alguém que foi enterrado e está em decomposição, está apodrecendo. Essa é a palavra que é descrita aqui como imundícia ou impureza. Assim que Deus for abandonando, então eu faço o que gosto e sigo os meus desejos. E eu me envolvo em todo tipo de pecado. E as pessoas se envolvem em adultério, homossexualidade, lesbianismos. Eles são entregues a esse tipo de corrupção, esse processo de apodrecimento. Eles vão piorando. Deus os abandona, os entrega aos seus pecados. Agora, é em parte para ensinar eles uma lição. Nós vemos isso no capítulo 2, versículo 4, onde nos dirigimos aqui. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, mesmo esses juízos dados à depravação, ainda o desígnio de Deus é nos sacudir, para nos chocar. A consciência ainda está ali. Este é o primeiro passo. Portanto, Deus os entregou ao apodrecimento moral, uma imundície de imoralidade, uma decomposição moral, um pecado que conduz a outro pecado, um ato de corrupção que conduz a um ato pior de corrupção, um ato profano e vergonhoso, que a consciência é golpeada em uma submissão maior, e isso logo conduz a um fluxo total. E pior, quando Deus nos entrega para desonrar os seus próprios corpos entre si. Esse é o primeiro passo, no versículo 24. Versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus. Este aqui agora é o segundo passo. E podemos ver, se lemos o versículo 26, por causa disso. Então, a declaração anterior, no versículo 25, é a razão para Deus levar ao segundo passo aqui, para abandonar alguém. Um pouco pior do que o versículo 23. O que eles fizeram? Trocaram o Deus verdadeiro por um falso Deus, ou falsos deuses, ou ateísmo. Agora fica pior, no versículo 24 e 25. Eles mudaram a verdade de Deus como uma mentira. Qual é a diferença? Agora está sendo articulado. Agora é sobre a verdade e a mentira. O versículo 25 não está simplesmente trocando o Deus verdadeiro, o Deus santo, por nenhum Deus, ou por imagens inúteis e más, que vão deixar você fazer o que você quiser. Não. Agora está sendo articulado a verdade e a mentira. Eles mudaram a verdade
eu abandonei a Deus, o verdadeiro Deus. Eu aceitei o ateísmo. Mas agora estou preparado para me defender. E o argumento, eu exalto o ateísmo, eu promovo, eu espalho e eu ataco o verdadeiro Deus. Eu falo contra ele, para mim mesmo, se não para os outros. Eles mudaram a verdade. Algo que foi dado por Deus. Eles trocaram a verdade pela mentira e adoraram a criatura no lugar do Criador. Este mundo, as suas celebridades, as suas riquezas, os seus prazeres, as suas coisas degradadas, mais do que realmente significa, em vez do Criador, que é bendito eternamente. Eles rejeitaram aquele que é verdadeiramente grande e santo e bom, que preenche todas as coisas, o Deus eterno e glorioso. Eles tiveram a temeridade, a audácia, a insolência de rejeitá-lo e substituir ele, ao invés dele, por um mito do mundo. Simplesmente está acontecendo. O mundo está só acontecendo, não tem design, não tem criação, tudo acabou acontecendo. E eu não tenho nenhuma obrigação moral. Eu vou argumentar, eu vou debater. Agora eu sou um militante. Eu sinto isso tão fortemente. Então o versículo 25 mudou. E as consequências disso é o segundo estágio. No versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Agora são sentimentos depravados. Agora piorou. E há exemplos dados deste extremo, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, versículo 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram, o que é impróprio, e recebendo entre si mutuamente insensualidade, cometendo torpeza. Então agora, eles foram entregues a afeições vis. Mas então nós descemos para o versículo 28. O terceiro passo, a terceira consequência. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus agora, isso foi um passo, um estágio. Deus totalmente rejeita, expulsa. E a voz da consciência. Nós não vamos possuí-lo, reconhecê-lo, permitir ele entrar em nossa vida e tudo mais. Mudamos a articulação do nosso ateísmo, a nossa incredulidade, para expressar implacavelmente, de forma determinada, uma rejeição. Há um avanço detectável aqui. Então, o terceiro estágio é que Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Agora, isso não é fácil de explicar. Bem, uma disposição mental reprovável vem da palavra réprobo, que tende mais a significar imoral nos dias de hoje em dia, e isso é verdade. Mas isso não era bem o que significava nos dias da tradução King James. Significava simplesmente uma mente rejeitada. A palavra grega realmente significa algo que falhou no teste. Talvez um teste de um metal precioso. Pode ser um teste de uma pessoa, se ela vai ser qualificada para os jogos antigos. Aí eles falharam no teste. Então, é essa falha de um teste. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. É uma falha no teste da capacidade de decência, de raciocínio em questões humanas e compreensão da natureza humana e chegar a conclusões corretas. Sempre favorecendo o pecado acima da justiça e assim por diante. Mesmo que eles gostassem de alcançar e buscar a Deus em seu conhecimento, ele agora é inteiramente rejeitado. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Isso é, rejeitados, sem valor impróprio. Oh, mas esse ateu que você está falando é um professor sênior em uma das melhores universidades. O que aconteceu? Você está dizendo. A mente dele está profundamente degradado. Ele pode ser capaz de processar assuntos técnicos, assuntos teóricos. Mas quando se trata de pensamento moral,
Ele tem uma mente reprovável, que Deus lhe entregou aos seus desejos. Esses desejos vão decidir tudo. A moral para eles é uma ficção. O mundo é o Deus deles. A carne é boa. O pecado é justificado. Oh, sim, mas eu conheço pessoas, e pessoas famosas e notáveis, que são ateus radicais. E ainda assim, eles são pessoas muito inteligentes e comandam posições muito altas. Você está dizendo que eles têm mentes reprováveis, inadequadas? Oh, sim! Na esfera moral. Isso é o que o apóstolo está ensinando tão claramente. Eles não conseguem raciocinar direito sobre o homem, sobre Deus, sobre as questões morais. Suas mentes são inúteis. Eles não podem processar essas coisas em todas as formas. E se eles pessoalmente não praticarem a imoralidade, eles podem ser fiéis às suas esposas. Eles podem ser externamente gentis e corteses com as pessoas. Eles podem simplesmente nunca sonhar em cometer um pecado de homossexualidade ou como lésbica. Ainda, a corrupção e a depravação e a inutilidade de suas mentes é visto dessa maneira. Eles aprovam essas coisas, mesmo que eles pessoalmente não as cometam. Eles aprovam elas e apoiam elas. E eles vão, se forem políticos, legislar a favor disso, de total liberdade e proteção nesse tipo de estilo de vida, e penalizar quem discordar deles. Por que eles fazem isso? Se eles são pessoas inteligentes e realizadas, e eles não estão praticando esses pecados particulares, eles próprios, por que eles passam pelos 3 estágios de serem abandonados? Eles substituíram o verdadeiro Deus pela evolução da incredulidade, o ateísmo, seja o que for. E esse Deus os entregou para os seus pecados queridos em particular. E eles passaram para a próxima fase, eles rejeitaram Deus completamente. Eles não levam Ele em consideração. Alguém deveria vir até eles e dizer, mas esse ato de vocês aprovar essa legislação, vocês estão trabalhando nisso, isso é contra Deus. Isso não vai impressioná-los, porque Deus para eles é algo lunático. O que esse cara está dizendo? Eles estão rejeitando totalmente qualquer conceito ou realidade de Deus. Então, eles desativaram. São mentes profundamente corrompidas na esfera moral. É isso que o apóstolo está ensinando. Queridos amigos, eu não estou lendo nada a respeito disso. Vocês leram a passagem por si mesmos. Simplesmente olhe para ela. Leia. Destaque ela. Deixa ela falar com vocês. Essa é a palavra de Deus, explicando o que acontece quando Deus progressivamente abandona as pessoas que rejeitaram Ele aos seus pecados morais, para que eles conheçam o poder disso. E isso os assume inteiramente. E eles não conseguem mais pensar corretamente. Então, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. São coisas inconvenientes. Realmente significa coisas indecentes, impróprias. E se eles não fazem todas essas coisas, eles pelo menos não desaprovam. Mas ao contrário, eles aprovam. O último versículo diz, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, isso está no instinto deles, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Isso é, a morte eterna, a punição, o juízo de Deus. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles elevam, promovem, eles apoiam. Mas deixa eu olhar a partir do versículo 29. Nós estamos olhando para a sociedade. Nem todos irão cometer todos esses pecados. Mas esta é a imagem, é uma lista de pecados com 22 pontos. Eu não posso falar sobre todas essas coisas,
Mas é uma lista de pecados com 22 pontos que caracteriza cada vez mais a sociedade que é movida para o ateísmo e a rejeição de Deus. Assim é caracterizada uma sociedade que adotou deuses alternativos como ídolos, cheios de toda a injustiça. A injustiça aí, nós vimos o termo antes, o termo geral, para todas as ações, pensamentos, e agora isso é listado, algumas dessas coisas são listadas. Isso caracteriza uma sociedade incrédula. A primeira da lista, a fornicação, malícia, haverá mais e mais e mais e mais e mais. Pessoas vão para o ateísmo e a descrença. Olha o que está acontecendo. Eu costumo dizer isso, mas vocês, queridos amigos jovens, vocês não sabem. Eu tinha 20 anos de idade, há 55 anos atrás. Eu nunca sonhei que as coisas iam ficar como estão hoje em dia. A sociedade era totalmente diferente. Nós pensávamos que era ruim. Mas você nunca iria sonhar para onde as coisas iam caminhar hoje em dia. Assim como o ateísmo varreu a descrença. Então a imoralidade é um abandono e uma indiferença. E a sociedade agora foi abandonada a essas coisas. Agora é o que todo mundo aprova. A liberdade para fazer o que quiser e seguir as suas luxúrias. Você pode enxergar os estágios de abandono na sociedade a partir de níveis muito altos. Malícia ou fornicação é maldade. O que o apóstolo se refere aqui é se deleitar com a maldade. Se nós refinarmos a tradução um pouco, a pegar a palavra grega, como ela é usada na literatura grega, significa se deleitar com a maldade. Planejando tudo isso, cobiçando. Todo mundo sabe o que isso significa. Avareza. A palavra traduzida como maldade, o grego significa simplesmente perversidade, podridão. Os nossos tradutores escolheram, nessa versão, maldade. Mas a maldade deles é tanta maldade que é grosseiro, é uma maldade grossa nos dias aí. Possuído de inveja. A inveja é uma forma de orgulho e egoísmo. Eu deveria ter isso, eu deveria ter aquilo. Então, cobiça não, desculpa, possuído de inveja, homicídio, contenda. O que significa? Não é um bom debate, mas é uma argumentatividade de contenda, maldosa. Quando você tem que procurar na internet, se você já viu um fórum aí, você sabe que tem certeza, vocês já viram, todo mundo aqui já fez isso inúmeras vezes. Você encontra algumas das contradições. Você enxerga a hostilidade, a crueldade, a linguagem insultuosa que vai varrendo a sociedade. Você diz, de onde vem isso? Bem, vem da raiz, da rejeição de Deus. Se movendo para o pecado, sendo entregues ao pecado. Algumas pessoas não conseguem se controlar e não se importam com quem vê. Você nunca ouviu isso? Anos atrás, se as pessoas fossem más, elas iam se esconder. Elas tinham vergonha, elas se escondiam, elas não queriam que as pessoas vissem e soubessem. Chegamos ao ponto em que multiplicamos a maldade e não nos importamos com o que vemos. É isso. A sociedade está na degeneração. É dolo, malignidade, sendo difamadores, fofoca, calúnia, caluniadores, aborrecidos de Deus. Você nunca viu que qualquer argumento ateísta anos atrás costumava ser colocado de maneira bem educada. Agora é um ódio descarado. Eles aborrecem de Deus, eles odeiam, é amargo, é uma amargura contra Ele. Insolentes, soberbos, presunçosos, que se gabam tanto. Você já viu as pessoas se gabando na televisão? Você perderia metade dos programas se fosse ver isso. Você perderia todos os shows, todos os talk shows, todo esse tipo de coisa. Insolentes, soberbos, presunçosos, pessoas que gostam disso, são inventores disso. Inventores de males, desobedientes aos pais. No grego, eles não têm consciência, é uma compreensão moral. Isso se refere que você chega ao ponto que você nem sente mais vergonha dessas coisas. Uma vez, você pelo menos já sentiu vergonha. Eu não estou falando de todos vocês, amigos. Eu sinto muito
mas é a sociedade em geral. Nós estamos falando sobre incrédulos. Quebrando aliança. Você não pode contar com as pessoas para qualquer coisa, sem afeição natural, sem misericórdia, afeição. Eles são implacáveis, impiedosos. Eles não perdoam, eles não deixam nada passar. Quem conhece o juízo de Deus. Bem, deixa eu encerrar e avançar para a conclusão com algo bem diferente. Trabalhando nesta lista de pecados, a obra de Cristo, sua gloriosa obra em corações e vidas. Vamos voltar da lista de pecados. Vamos pegar a glória de Cristo, que leva pecadores ímpios, como nós, e nos transforma em sua graça, e coloca uma nova vida em nós, seguido de arrependimento e conversão, e começa a sua obra pelo seu Espírito. Malícia ou fornicação, estar entre as pessoas com quem você pode contar que são fiéis às suas esposas e aos seus maridos, e leais, e se esforçando sempre para crescer no amor e na bondade. A maldade, se deleitando, tendo prazer nas coisas más. Estar entre as pessoas em cujo coração Deus trabalhou e eles não têm prazer na iniquidade. Nós podemos cair em pecado, mas amigos, isso nos machuca. Nós ficamos envergonhados. E você não planejou isso. Você não planejou, não teve um esquema para fazer essa coisa ou dizer aquela coisa, aquela tolice, aquela fraqueza. Nós podemos deixar escapar alguma coisa que nós temos que ir até Deus em arrependimento. Mas você nunca poderia planejar, prejudicar, estar entre pessoas que não têm prazer na maldade, no pecado. O pecado agora é o inimigo. A cobiça ou a avareza, estar entre pessoas que estão contentes, satisfeitas com o que Deus concede a elas. Sim, você pode melhorar a si mesmo, ter uma condição melhor e assim por diante, mas não desejando isso mais e mais, para que você possa ser feliz, se exibir, se divertir, ter orgulho de tudo, toda essa riqueza, essa avareza. Você tem que estar contente, pronto a compartilhar. Que diferença a igreja de Jesus Cristo, as pessoas em cujos corações o Senhor trabalha. A maldade, a depravação, ninguém de bom coração, apesar do fato de sermos todos pecadores, nós temos um desejo, nós temos um padrão, e as pessoas que você conhece são pessoas cristãs, que alcançaram tal pureza na maneira como pensam e como eles raciocinam e na maneira como eles reagem às circunstâncias. Inveja, estar entre pessoas que são altruístas, que escutam, alguém que tem, que traz benefício, vantagem, que é uma bênção. Eles estão contentes, satisfeitos, eles não sentem inveja. Homicídio. Não. O povo cristão, como o próprio Deus, são preservadores da vida, preservadores da dignidade dos outros, doadores de coisas, não tomadores. Eles assassinam o pecado nessa categoria de tirar das pessoas. O chefe do pecado é o homicídio. Mas os cristãos não querem tirar a vida de ninguém, ou de qualquer coisa, ou outra pessoa. Não quer saber de nada disso. E em seguida, contenda, lutar, brigar com outras pessoas. O cristão, ele quer paz, ele quer amizade, ele quer união. E malignidade, dolo, a malícia, a malignidade. Você quer estar entre pessoas que não guardam rancor, que trazem perdão, restauração. Difamadores, ou seja, fofoqueiros. Você quer estar entre pessoas na igreja de Jesus Cristo. Nós temos alguma fofoca na igreja? Temos algumas fofocas na igreja de Cristo. Não somos 99% fofoqueiros.
porque Deus trabalhou nos corações. E é algo que os cristãos se esforçam para conquistar e para proteger a reputação dos outros. Os caluniadores abertos. Oh, não, certamente não na igreja de Jesus Cristo. Aborrecidos, odiadores de Deus, amantes de Deus, amantes de idolatria, pessoas que desdenham. O que significa ser você desdenhar, ser desdenhoso? Você não pode ser desdenhoso como um cristão, você não pode realmente ser desdenhoso, porque você sempre pensa consigo mesmo. Essa sou eu, a pessoa que eu estou tentando desprezar. Esse foi sou eu até certo ponto. E é só pela misericórdia de Deus que eu tenho estado livre desse orgulho. Orgulhosos. Na igreja de Cristo, as pessoas são humildes, não exibicionistas, não presunçosos, não inventores de males. Que lista! A consciência cristã ela é muito sensível. As pessoas na igreja de Cristo, quebradores da aliança, pessoas não confiáveis. Mas na igreja de Cristo, isso é diferente. Sem afeição natural, duros e pessoas artificiais. Quando você abandona a Deus e é abandonado ao pecado e à conduta imoral. Mas depois que o Espírito Santo trabalhou em nossos corações, oh não, é bem diferente. O amor é uma parte importante da nossa ternura, o carinho, a apreciação. Pessoas que amam. Não sem afeto natural, implacáveis, cruéis, impiedosos, incapazes de perdoar. É tudo diferente. A confiança entre os cristãos. Que diferença? É uma lista de pecados horríveis. É verdade que Deus está sendo franco com a raça humana. E aí está, versículo 29, 30, 31, 22 pontos após a palavra injustiça. E vocês podem pegar bem o oposto de cada uma. E esse é o nosso privilégio. Levado para a igreja de Cristo. Entre pessoas que foram mudadas. Pessoas que sim, são culpadas de algumas dessas coisas. Mas em um grau muito menor. E convictas e arrependidas. E sempre trabalhando para agradar a Deus. E serem mudadas. Que privilégio! Estar entre o povo de Deus, o povo que Deus mudou. E a nossa preocupação agora é ganhar outros também. É o que o apóstolo está dizendo. É assim que ele começa toda a passagem. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Agora Deus nos reuniu como uma família em busca de santidade e avançando nessa vereda. E alcançando pela misericórdia, recebendo também pessoas que foram alcançadas através da mostra que nós tivemos. Oh, que privilégio! Ter como a nossa família o povo de Deus e quem Deus está trabalhando. John Newton colocou isso maravilhosamente. Salvador, se da cidade de Sião, eu, pela graça, um membro sou. Deixe o mundo ridicularizar ou ter dó. Eu me gloriarei em teu nome. Desvanecimento é o prazer. Toda a sua ostentação de pompa e espetáculo, alegrias sólidas e tesouro duradouro. Ninguém, exceto os filhos de Sião, conhecem.